A senhora pode se afastar, por favor. Aqui não é lugar para mendigar. Foi o que o segurança do banco disse, empurrando a idosa que apenas queria sacar sua aposentadoria. As pessoas olhavam, algumas com pena, outras com indiferença. Mas entre todos ali, um homem observava em silêncio. Terno bem cortado, relógio caro, olhar tranquilo. Seu nome era Eduardo Vasconcelos, um dos empresários mais ricos do país. Ele se aproximou calmamente e disse com firmeza: "Deixe ela em paz. Ela tem mais dignidade que muita gente aqui dentro." O segurança recuou, constrangido. Eduardo ajudou a senhora a se sentar, pegou sua senha e foi até o caixa por ela. Pagou suas contas, sacou o dinheiro e ainda a acompanhou até o lado de fora. A senhora, com os olhos marejados, perguntou baixinho: "Por que o senhor fez isso por mim, meu filho?" Ele respondeu com um sorriso leve: "Porque alguém fez o mesmo por mim um dia." E foi ali que a história começou. Dona Lúcia, viúva e com mais de 70 anos, morava sozinha num pequeno bairro afastado. Ela vendia bolos para complementar a aposentadoria, mas vivia com dificuldades. Eduardo, tocado pela simplicidade dela, começou a visitá-la de vez em quando. Levava mantimentos, remédios e, o mais importante, tempo. Com o passar dos meses, ela passou a tratá-lo como um filho. Preparava café, contava histórias do passado e falava com orgulho do marido que havia construído a casa com as próprias mãos. Eduardo, acostumado a salas de reuniões e jantares de luxo, encontrava ali algo que o dinheiro nunca lhe deu: paz. Certa vez, ele chegou e encontrou Dona Lúcia chorando. A conta de luz havia sido cortada. Sem hesitar, ele mandou religar, pagou tudo o que ela devia e ainda reformou a casa inteira. Mas fez questão de manter tudo discreto. Não queria reconhecimento, só queria vê-la feliz. O tempo passou e Dona Lúcia adoeceu. Uma pneumonia a deixou fraca, internada por semanas. Eduardo visitava todos os dias, levando flores e livros, lendo para ela quando não conseguia falar. Até que, numa tarde, ela segurou sua mão e disse com a voz fraca: "Você sabe, meu filho, eu nunca pude ter filhos, mas se eu tivesse tido um, queria que fosse igual a você." Eduardo engoliu em seco. Naquele momento, percebeu que havia recebido mais do que qualquer fortuna podia comprar: o amor sincero de uma mãe. Meses depois, quando ela partiu, Eduardo se sentiu vazio, mas encontrou uma carta escrita por ela, deixada na mesa da cozinha. "Meu querido Eduardo, se um dia sentir falta de mim, olhe ao seu redor. Sempre haverá alguém precisando de ajuda. Foi assim que você me encontrou, e é assim que você vai continuar me encontrando." Aquela carta mudou tudo. Eduardo decidiu criar um instituto em homenagem a Dona Lúcia, um projeto voltado para idosos abandonados, oferecendo moradia, alimentação e dignidade. Hoje, centenas de pessoas têm onde dormir, o que comer e principalmente com quem conversar. E todos os meses ele visita o primeiro lar construído, onde há um quadro pendurado na parede com uma frase dela: "A bondade é a única herança que nunca se perde." Eduardo sorri toda vez que lê e repete para si mesmo: "O dinheiro pode comprar conforto, mas é o amor que dá sentido à vida." Meses se passaram desde que o Instituto Dona Lúcia foi inaugurado. A cidade inteira comentava sobre o projeto, mas quase ninguém sabia quem realmente estava por trás dele. Eduardo fazia questão de manter o anonimato. Para ele, o importante não era a fama, era ver cada idoso ali sendo tratado com respeito, recebendo carinho e sendo ouvido. Certa manhã, ele chegou cedo ao instituto. O sol ainda nascia e os primeiros raios de luz atravessavam as janelas do refeitório. As senhoras estavam sentadas, tomando café, enquanto alguns senhores jogavam dominó em uma mesa ao lado. Ele parou por um instante, observando. Sorriu ao ver Dona Célia, de 83
10 anos, gargalhando como uma criança. Fazia anos que ele não via uma alegria tão genuína. "Bom dia, seu Eduardo", disse uma voz atrás dele. Era Mariana, a jovem coordenadora do instituto. Ela tinha pouco mais de 30 anos e havia deixado um emprego estável para trabalhar ali. "Bom dia, Mariana. Como estão todos hoje?" "Felizes como sempre e ansiosos porque prometeram que o senhor vai contar uma história depois do almoço." Eduardo riu. "Pois é, não sei se minhas histórias são tão boas assim." "São, sim", respondeu ela. "Eles esperam por isso a semana toda." Depois do almoço, Eduardo sentou-se no pátio com os idosos reunidos ao redor. Contou a história de como conheceu Dona Lúcia, sem revelar seu nome, claro. Falou sobre uma mulher simples, de coração puro, que lhe ensinou o verdadeiro valor da vida. Quando terminou, todos estavam em silêncio. Só se ouviu um suspiro emocionado. "Essa mulher devia ser um anjo", disse um dos idosos. Eduardo olhou para o céu e respondeu baixinho. E foi. Os dias no instituto passaram a ser a parte favorita da sua rotina. Mesmo com a agenda cheia, ele sempre encontrava tempo para estar ali. A cada visita levava algo novo: flores, livros ou apenas atenção. Aos poucos, ele começou a conhecer cada história. Havia o Sr. Augusto, ex-professor de matemática, que perdeu a família num acidente e vivia sozinho havia anos. Havia Dona Almerinda, que adorava cantar boleros no fim da tarde. E havia Dona Teresa, que gostava de fazer tricô para presentear as novas famílias que chegavam. Eduardo ouvia, aprendia e se transformava. Percebia que cada um deles, por mais sofrido que fosse o passado, ainda tinha dentro de si uma força impressionante, uma vontade de viver que nem a idade nem o abandono haviam destruído. Mas o que ele não esperava era que sua própria vida mudasse de novo. Certa tarde, ao visitar o instituto, ele encontrou Mariana chorando discretamente no jardim. "O que houve?", perguntou. Ela enxugou os olhos e respondeu: "É que às vezes dói ver tanta gente boa esquecida pelo mundo, sabe? Eu tento ajudar, mas parece que nunca é o bastante." Eduardo colocou a mão no ombro dela. "Ajudar nunca é pouco, Mariana. Cada gesto importa. Dona Lúcia me ensinou isso." A partir daquele dia, os dois se aproximaram. Começaram a trabalhar lado a lado nos novos projetos do Instituto. Criaram um programa de visitas escolares, onde crianças aprendiam o valor da empatia. Fundaram também uma biblioteca comunitária e um centro de reabilitação gratuito. Os meses se tornaram anos, e o Instituto Dona Lúcia virou referência em todo o país. Jornais, programas de TV, influenciadores, todos queriam saber quem era o misterioso fundador. Mas Eduardo continuava recusando entrevistas. Até que um dia algo inesperado aconteceu. Durante uma cerimônia de homenagem aos projetos sociais da cidade, o prefeito subiu ao palco e disse: "Hoje, queremos reconhecer um homem que transformou a dor em amor. Um homem que aprendeu que a verdadeira riqueza está em dar. Convidamos ao palco o Sr. Eduardo Vasconcelos." Aplausos encheram o salão. Eduardo, surpreso, hesitou por um momento, mas subiu. Quando pegou o microfone, o silêncio tomou conta. "Eu não mereço aplausos. A pessoa que merece já não está mais aqui", disse ele. "Tudo isso começou por causa de uma mulher chamada Dona Lúcia. Uma senhora simples que me ensinou o que é bondade verdadeira. Se hoje existe esse instituto, é porque ela me mostrou que ajudar uma pessoa pode mudar o mundo inteiro." As pessoas se levantaram e o aplaudiram de pé. Mariana chorava na plateia. Depois do evento, Eduardo foi até o antigo bairro onde Dona Lúcia morava. A casa ainda estava lá, reformada, preservada. No quintal, o mesmo banco de madeira onde ela costumava tomar café. Ele se sentou, olhou para o céu e disse baixinho: "Eu cumpri minha promessa, Dona Lúcia. Continue olhando por mim."
vento soprou leve e por um instante ele sentiu como se ela ainda estivesse ali. Os anos passaram e o instituto cresceu ainda mais. Mariana se tornou sua sócia e braço direito. Juntos, abriram novas unidades em outras cidades. Milhares de idosos passaram por ali, cada um com uma história diferente, mas todos com algo em comum: a sensação de que ainda eram importantes. Em uma das paredes principais do instituto, Eduardo mandou colocar uma frase em letras douradas: "A vida só vale a pena quando deixamos o mundo um pouco melhor do que encontramos." Toda vez que passava por ali, ele parava, olhava e sorria, porque no fundo sabia que era isso que Dona Lúcia sempre quis. E naquela mistura de lembrança, amor e gratidão, Eduardo entendeu que os verdadeiros heróis não usam capa nem terno caro, usam o coração. E foi assim que um simples gesto de bondade transformou a vida de dois desconhecidos e, com o tempo, o destino de milhares de pessoas.